Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Muito bom dia! Com essas palavras da Palavra de Deus, consoladora para seus discípulos, nós começamos mais um dia, tendo a certeza que Ele estará conosco em todos os momentos da nossa trajetória. Poderão ser momentos difíceis, poderão ser momentos de decepção, mas nós precisamos ter a fé, a certeza, a garantia que o nosso Deus estará ao nosso lado. Os seus discípulos estavam tristes porque ele estava voltando para o Pai, mas as suas palavras foram confortadoras, dizendo que estaria ao lado deles em todos os momentos, até a consumação do século, através da presença do Espírito Santo, os acompanhando, os fortalecendo e os concedendo a vitória. Deixo com você também nessa manhã uma parte da Palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 119, o verso 19, onde a palavra diz o seguinte: sou peregrino na terra, não esconda de mim os teus mandamentos. Salmo 119, o verso 19. Nós sabemos que nós estamos passando nessa terra, somos peregrinos, mas a nossa pátria é na cidade celestial, é em Nova Jerusalém, é da cidade pela qual o nosso Deus hoje preparou para que nós pudéssemos morar ali. Portanto, nós vivemos aqui, mas os nossos olhos estão na eternidade. Peçamos a cada dia a Deus a bênção dele sobre a nossa vida, para que nós possamos alcançar a vitória. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. Eu convido você nessa manhã a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de 2 Crônicas, capítulo 8, o verso 1 e o verso 2. Ao fim de 20 anos, tendo Salomão terminado a casa do Senhor, a sua própria casa, edificou as cidades que Hirão lhe tinha dado e fez habitar nela os filhos de Israel. Salomão termina uma obra que entendo que é a maior obra que ele pode realizar em sua vida, que é construir um local onde Deus deixaria o seu nome e habitaria no meio do seu povo. Através do relacionamento da nação de Israel com o seu Deus, todas as outras bênçãos proviriam através desse relacionamento pessoal. Deus esperava que o seu povo amasse com todas as suas forças, com todas as suas energias. E o resultado de amar a Deus, eles buscariam viver uma vida de obediência. Como brinde, Deus abençoaria o seu povo em todas as suas áreas. Eles cresceriam geograficamente, numericamente, Deus os multiplicaria. Eles seriam os povos mais ricos sob a face dessa terra e Deus jamais deixaria que da linhagem real faltasse sucessor para se assentar no trono. As bênçãos que Deus prometeu derramar sobre o seu povo e sobre Salomão era para que ele pudesse reconhecer que ele estava vivendo uma vida de obediência a Deus e, como resposta de viver uma vida de amor em obediência aos ensinamentos do Senhor, Deus então agora lhe daria bênção sem medidas. Jamais Salomão ou ninguém deveria entender que era resultado de uma conquista, de um esforço pessoal. Portanto, Salomão e todos nós deveríamos entender que tudo o que recebemos é para abençoar a vida de outras pessoas, nunca de uma forma egoísta, mas sempre com um pensamento altruísta. Até porque quando nós fechamos os nossos olhos para essa vida, no momento que somos sepultados, nós não levamos nada. A única coisa que nós levamos dessa terra é o nosso relacionamento com o nosso Deus ou o nosso caráter. O alvo de todo cristão é a vida eterna, nunca o cemitério. Por isso que a cada dia nós temos que nos apegar ao Senhor. O verdadeiro cristão não vive para essa terra, mas vive para o Senhor, para a eternidade. Aproximadamente num período de 7 anos, Salomão começou a construir o templo do Senhor. E dentro desse período, ele então agora consegue também fazer a dedicação desse templo. Mais 13 anos ele usou para que pudesse conquistar cidades, construir cidades e levasse o povo de Deus para morar dentro dela, somando um período de 20 anos ao início da construção do templo e o término da construção de outras cidades, onde os israelitas passaram a habitar dentro delas. As cidades que Salomão reconstruiu foram cidades que um dia Salomão, no tratado com o rei de Tiro, o rei Hirão, ele entregou 20 cidades em troca de madeiras para a construção do templo e parte do seu palácio. Mas pelo fato do rei Hirão não ter se agradado do pagamento das 20 cidades que Salomão tinha dado para o rei de Tiro, ele devolveu. E possivelmente Salomão reconstruiu essas cidades para que o povo de Deus tomasse posse e passasse a morar dentro delas.
Salomão também construiu cidades, armazéns, como nós podemos ler no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã. Essas cidades serviam para suprir a necessidade das tropas quando estivessem em batalha. Eram postos avançados de suprimento para todo o exército quando estivesse em campanha militar. Como nós podemos ler no versículo 5 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, uma das cidades construída da tribo de Efraim, Bet-Horon. Essa cidade foi dividida em duas partes, a parte alta e a parte baixa, construída por uma mulher chamada Seera. Bet-Horon, essa cidade foi construída para a moradia dos levitas e os coatitas. Essa cidade dominava o vale de Aijalon, onde passavam importantes caravanas marítimas e que vinham de outras regiões para o território do povo do Senhor. Nós podemos ver que Deus fez Salomão e o seu reino prosperar em tudo. O momento em que Salomão se volta para Deus e pede sabedoria, Salomão estava sendo sábio e toca o coração de Deus. E como brinde, Deus concede poderes, riqueza, domínios e forças para que o seu povo pudesse prevalecer diante de todos os adversários. Mas diante de todas as bênçãos que eles receberam do Senhor, eles mantiveram os seus corações agradecidos a Deus, mas acreditavam que tudo que eles tinham conquistado parte era de influência humana e que eles deveriam receber a glória das bênçãos que eles tinham recebido. E gradativamente o povo do Senhor começou a declinar espiritualmente. 2 Crônicas, capítulo 8, o verso 7, a Bíblia diz o seguinte: Quanto a todo o povo que restou dos heteus, amorreus, ferezeus, heveus, jebuseus, que não eram de Israel. No momento em que o povo de Deus estava entrando na terra prometida, Moisés enfaticamente adverte a todos aqueles que tomariam posse da terra de Canaã que eles não deveriam poupar o povo cananeu porque eles estavam envolvidos com adoração a Baal. Moisés profeticamente sabia que no futuro esse povo seria um estorvo no crescimento do povo do Senhor. Portanto, a ordem divina era que eles deveriam eliminar todos os povos que estavam envolvidos nessas práticas. Mas os israelitas, no processo da tomada da terra prometida, eles fazem concessão com esses povos. Ele os aceita, eles permitem que permaneçam ali. E no futuro, esses povos destroem a vida espiritual do povo do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 8, verso 11, nós lemos da seguinte forma: Salomão fez subir a filha de Faraó da cidade de Davi para a casa que a lhe edificara, porque disse: a minha esposa não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque santos são os lugares nos quais entrou a arca do Senhor. Salomão sabia perfeitamente que ele jamais poderia formar aliança com povos que estavam ao redor do território que Deus tinha dado ao seu povo como herança. Deus sabia que eles seriam afetados pela fé das mulheres pelas quais eles se casariam. Portanto, a ordem do Senhor, dada através da boca de Moisés, era que os israelitas jamais formassem aliança com os povos que estavam ao redor da terra do povo de Deus e que eles também não se casassem com aquelas mulheres que tinham práticas voltadas para a adoração a Baal. A razão pela qual Salomão não permite que a sua esposa morasse na cidade de Davi é porque ele sabia que a esposa pela qual ele estava trazendo, que era filha do faraó do Egito, ela se voltava para outros deuses. E a casa onde Davi tinha morado, a arca de Deus tinha passado por aquela cidade, e aquele lugar era um lugar santo exclusivo para o Senhor. É por isso que Salomão leva a princesa vinda do Egito, a sua esposa, para fora dessa cidade, porque ele sabia que a vida espiritual dessa mulher não era compatível com as orientações do Deus de Israel. Apesar de Salomão ter seguido a Deus restritamente na construção do templo, a planta que o seu pai tinha deixado para ele, mas no processo da sua vida ele não se manteve obediente a Deus. E como resultado, gradativamente, ele começa a se afastar de Deus e a bênção do Senhor e a mão do Eterno já não mais estava ali protegendo, lhe amparando, quando antes começou a andar ao lado do Senhor. Acredito que nessa manhã eu e você nós precisamos parar para fazermos uma autorreflexão. Nós precisamos guardar as diversas áreas da nossa vida. Nós não podemos fazer concessão com o pecado. Se nós mantivermos santificadas 80% ou 90% ou 99% as áreas da nossa vida santificadas para Deus, mas se dermos brecha em apenas 1% de uma área para Satanás,
será a brecha que Satanás irá usar para destruir as 99 áreas que estão santificadas ao Senhor. E foi isso que aconteceu com a vida de Salomão. Pelo fato de ter trazido uma mulher do Egito para se tornar a sua esposa, se tornou a sua decadência espiritual e a decadência do povo do Senhor. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 8, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: não importa tão longe nós possamos ter ido do nosso Deus, mas se nós tivermos um coração humilde, confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos das falhas que tenhamos cometido em nossa vida, nós sempre teremos em Deus um Pai de amor, um Pai da segunda chance, que estará com os seus braços abertos, como um dia o pai do filho pródigo estava para receber o seu filho e aceitá-lo como se nada tivesse acontecido. Mas é necessário confessar, é necessário abandonar o pecado, é necessário aceitar a proposta de Deus, de Cristo para a sua vida, para que nós possamos ser aceitos e recebamos o perdão e vivamos uma nova vida em Jesus Cristo. Não importa se você teve um início ruim, não importa se até agora você não conseguiu acertar, mas importa a maneira como você irá terminar a sua trajetória. É necessário se voltar para Deus, é necessário abrir o coração, não apenas viver para essa terra, mas é necessário viver para a nova Jerusalém celestial, pela qual o nosso Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e vivem uma vida de fidelidade. Tenho certeza que o convite de Deus para mim e para você nessa manhã é que nos apeguemos à sua palavra. É a revelação de Deus clara para mim e para você nos dias em que nós estamos vivendo. Se almejamos alcançar tamanha bênção, este é o plano salvífico de Deus para a minha vida e para a tua vida. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós abrimos o nosso coração, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa existência. Fica conosco no decorrer desse dia, é nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, que sobre nós Ele levante a sua face e nos conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.